Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos os irmãos aqui. A passagem da epístola que há pouco nós temos lido, primeira epístola de Pedro, onde o apóstolo Pedro afirma ser apóstolo de Cristo Jesus e está se dirigindo aos estrangeiros dispersos no ponto, aqueles que foram dispersados. E ele faz a afirmação no versículo 2: eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Mas antes de entrar aqui, nós deveríamos voltar a lembrar-nos nas mensagens dos últimos domingos e a grande questão que todos os cristãos estamos enfrentando nesses dias é como devemos agir neste tempo. Como devemos agir neste tempo? Diante dessa quarentena mundial, porque não é só aqui no Brasil que está acontecendo, mas no mundo inteiro, esse cerceamento de liberdade mundial. Depois de, em alguns lugares já se passou um mês, em outros mais de um mês, as pessoas começaram a perceber: eu acho que estão nos enganando. E esse é o sentimento, essa é a sensação crescente. E desde que apareceu, eu disse, se um grande plano de enganação da humanidade. E quem está por detrás de tudo isso é o chamado príncipe deste mundo. O próprio Senhor Jesus disse: príncipe deste mundo, que só veio para roubar, matar, destruir. E um dos seus nomes é o enganador. Porque engana as nações. Lá em Apocalipse está bem claro: engana as nações. E esse engano não é com mentiras, como diríamos em português, mentiras cabeludas que até uma criança perceberia. Ele é o mestre das sutilezas. Nós não conseguimos enfrentá-lo, a não ser que nós estejamos bem firmados na palavra de Deus. Pessoas que não conhecem a palavra de Deus, por mais bem intencionadas que sejam, indefectivelmente vão cair na enganação de Satanás. Cristãos? Sim, até cristãos. Para enganar, se possível, isso está escrito, lembram? Se possível, os escolhidos. Então, o cristão jamais deve ser, em inglês tem uma palavrinha, cocky, aquele valentão que se levanta: deixa comigo que eu vou enfrentar. O cristão não deve ter essa característica. Deixa comigo que eu vou enfrentá-lo. O próprio arcanjo, quando lutava com ele, não ousou ter essa atitude. Está lá em Judas. Mas quantos há que tem essa atitude? Falsos mestres que afirmam de púlpitos que eles vão pisar no pescoço de Satanás, que eles vão fazer isto, aquilo com Satanás. Nós já estamos cansados de ouvir e saber que esses ilusos estão aí à nossa volta. Como cristãos, como devemos agir nesse tempo? Uma das coisas que o próprio Senhor Jesus disse aos seus próprios discípulos, nós encontramos em João
Isto vai nos servir para entrar aqui à epístola de Pedro, João capítulo 15, no versículo 16, onde o próprio Senhor Jesus afirma o seguinte: não me escolhestes vós a mim. Não me escolhestes vós a mim. Palavras do próprio Senhor Jesus. E agora eu vos pergunto, quantos de vocês têm parentes, amigos muito queridos, cristãos que acreditam nisso? Todos eles, todas essas igrejas aí fora, acreditam que eles escolheram Jesus. Percebem? São pouquíssimos, contados, aqueles que realmente acreditam. Não, o Senhor Jesus é quem escolhe, Ele me escolheu. Mesmo entre os luteranos, qual é o luterano que realmente acredita que não foi por minha própria razão ou força? Repetiram que nem papagaio quando eram crianças. Mas hoje não acreditam nisso. Eles acreditam que são eles que escolhem. Não? Aí a grande pergunta: quem está detrás dessa enganação? Porque isso é um engano. E muito sério. Se o Senhor Jesus disse isso é branco, e aí alguém vem e diz, não, isso aí é... e fala qualquer outra cor. Não? Essa pessoa não está enganada? Quem a enganou? O Espírito Santo? O Espírito Santo guiou essas pessoas. São sinceras, não digo que são falsos. Não, são sinceras. Sinceramente acreditam que são eles que escolhem. Não? Quem meteu na cabeça desses milhões e milhões de cristãos que eles escolheram? Que eles decidiram? Foi o Espírito Santo? Em absoluto, não foi o Espírito Santo. Foi o príncipe deste mundo, o pai das mentiras, o mestre da enganação. Isso não significa que esses queridos vão entrar no inferno. Não. Mas estão enganados. Estão enganados. Assim como na passagem de João, que nós temos lido, que o Senhor Jesus se apresentou aos discípulos, os discípulos comentaram com Tomé que ele não estava junto quando isso aconteceu, e ele disse, não, eu não vou crer de jeito nenhum. Tomé estava certo? De maneira alguma. Tomé estava redondamente enganado. Completamente enganado. Muitas pessoas continuam sendo enganadas por Satanás, não com mentiras cabeludas, mas com coisas, com doutrinas, que quando nós as comparamos com a palavra de Deus, não tem absolutamente nada a ver com o que a palavra de Deus ensina. Não foste vós que me escolhestes a mim. O próprio Senhor Jesus disse, eu vos escolhi a vós, eu escolhi você. Como é que esse cristão... Não, mas foi um dia assim, ó. Eu era um perdido, eu fumava, eu bebia, eu usava drogas, aí um dia eu entrei numa igreja, eu decidi. Ele decidiu? Não é o que a Bíblia ensina. Se realmente é um cristão, não foi ele que escolheu o Senhor Jesus. O Senhor Jesus o trouxe lá, da escuridão, das trevas, e o colocou na luz.
Entrando aqui então em Pedro, eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação. Santificação, o que é santificação? Biblicamente dizendo, é simplesmente uma separação. Uma separação. Tá? Não significa uma alteração da substância. Um santo de Cristo não significa que ele já virou, sabe, um anjo, nem toca no chão, de tão anjo, né? Como se acostumava dizer em alemão aqui na região, so heilig, nem toca o chão, de tão santo que é. Isso é uma enganação, né? Santo significa simplesmente que foi separado, mas é a mesma substância, a mesma matéria. É exatamente a mesma matéria. Nós, os cristãos, somos santos, separados. Isso não significa que nós não tenhamos as mesmas vontades pecaminosas que qualquer pessoa lá fora. Temos a mesma natureza. Né? A mesma natureza caída de qualquer indivíduo lá fora. Não foste vós que me escolheste, né? Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação, separação. O Espírito Santo nos separou, né? E aí nos transforma em eclésia, igreja. Do grego o quê? Chamados para fora. Chamados para fora de onde? Do mundo. Foram tirados de lá do mundo e separados. Não significa que, esse aqui é uma massa diferente. Não. O apóstolo Paulo diz, da mesma massa, do mesmo barro, né, faz uns vasos para a glória. Mas o barro é o mesmo. A massa é a mesma. A argila é a mesma humanidade. Né? Santificados, separados pelo próprio Espírito Santo, observem aí o versículo 2, para a obediência. Obediência a quem? Obediência ao Senhor Jesus, obediência a Deus, obediência a seus mandamentos. Né? Quais mandamentos? Amarás ao Senhor sobre todas as coisas, com todas as tuas forças. E amarás ao teu próximo. E nesse próximo estão os inimigos que querem nos fazer mal, que querem nos ver mortos. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí em nenhum momento está dizendo você vai ter coraçõezinhos em relação a esse próximo. Não. Não está dizendo vocês vão gostar do próximo. Gostar é outra coisa. Mas amar ao próximo como a nós mesmos. Se vês o teu inimigo passando fome, dá um prato de comida. Não disse prepara um churrasco, compra uma picanha especial e dá para ele. Não disse isso, dá um prato de comida, o mínimo. Para que não continue passando fome, é teu inimigo. E se vê seu inimigo passando sede, dá um copo d'água, o mínimo. E aí o Senhor Jesus vem e nos diz, novo mandamento vos dou, que vos ameis, isso dentro da igreja, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E a grande pergunta é, e como é que ele nos amou? Nos amou ao ponto de se entregar, dar a sua própria vida por nós. Por isso a Bíblia nos diz que estejamos a ponto de entregar a própria vida pelos irmãos. Esse é o novo mandamento, o terceiro mandamento que o cristão tem. Eleitos em santificação do Espírito para a obediência. Para a obediência. Observem aí o versículo 2. E aspersão do sangue de Jesus Cristo. Ninguém mergulha no sangue de Jesus Cristo. Essa é outra enganação que foi difundida entre a cristandade
E quantos milhões e milhões de cristãos acreditam que o batismo é por mergulho? Ninguém mergulhou jamais no sangue. Todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. Isso está escrito em Hebreus. Lembremos-nos então o que os sacerdotes faziam. Eles pegavam os objetos e mergulhavam no sangue. Não. Aspergiam com sangue. Né? Com um isopo. Aspergiam e já estava santificado. E também a lei dizia, e se não, usa cinza. Aí pegavam e mergulhavam na cinza. Não, aspergiam na cinza. Ou água. E faziam o quê? Aspersão com água. E estava purificado. Né? Quantas falsas doutrinas foram introduzidas na igreja que até hoje parecem boas, parecem cristãs. Mas não veio de Deus. Essas doutrinas não vieram de Deus. Né? Eleitos em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Né? No versículo 3 de Pedro, capítulo 1, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança. Nos gerou de novo. Né? Isso nos leva para João capítulo 3. O Senhor Jesus dizendo para Nicodemos, o doutor da lei, príncipe dos judeus, membro do Sinédrio, né, da elite, e não sabia o que era esse nascer de novo. E aí Nicodemos disse, mas será que um homem sendo velho pode entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? O Senhor Jesus disse, não é isso. Eu estou falando da carne. O que nasceu da carne é carne. O que nasceu do Espírito é Espírito. Por isso, afirmo, importa-vos, é necessário nascer de novo. E esse novo nascimento não tem absolutamente nada a ver com se livrar de um acidente. Né? O carro capotou a 150 km por hora e o cara saiu ileso. Nasceu de novo. Não tem nada a ver isso. Se livrou de um acidente só. Né? Nascer de novo é uma coisa que o Espírito de Deus faz no homem. Era um pedaço de pedra lá fora na escuridão e foi transformado em um filho de Deus e colocado na luz. E quem faz isso é o próprio Deus. Né? Segundo a sua misericórdia, nos gerou de novo. Para que nos gerou de novo? Para uma viva esperança pela ressurreição de Cristo entre os mortos. Para uma herança, versículo 4, incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar. Essa herança está guardada nos céus para vós. Né? E aí o apóstolo João nos diz na sua carta, irmãos, o que havemos de ser ainda não se manifestou. Nós não sabemos como vamos ser. Só sabemos uma coisa, quando Ele se manifestar, seremos como Ele. Seremos como o próprio Senhor Jesus. Essa é a herança. Essa é a herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardado nos céus para vós. Versículo 5, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação. Nós estamos guardados para a salvação. E aí o apóstolo nos diz, aquele que começou a boa obra em vós, vai completá-la. Ele não deixou nas suas mãos, não está nas nossas mãos terminar isso. Ele começou, ele vai terminar. Nós não somos uma obra completada. Nós podemos dizer já e ainda não. Assim como ensinava Lutero. Já porque a obra é de Deus. Ele não deixa
né, um entalhe a meio fazer. Ele vai terminar. Então já, pode contar que já. Ainda não. Por que ainda não? Nós estamos aqui. Não agora. Ainda não. Voltando ao que o apóstolo João disse, ainda não se manifestou o que havemos de dizer. Estamos nesse processo, e esse processo não somos nós que estamos fazendo, esse é um processo que Deus está fazendo. Ele que começou a obra, Ele vai terminá-la. Né? Mediante a fé, estáis guardados na virtude de Deus para a salvação. Para a salvação. Já prestes para se revelar no último tempo. Né? Será que nós estamos nos prelúdios, né? Não sei. Parece que sim. Parece que sim. Né? Prestes a revelar no último tempo, em quem vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, com várias provações. Né? E é o que nós estamos vivendo. Várias provações. Quem não gostaria que de algum momento assim, né, um toque, e tudo voltasse a uma normalidade, a uma tranquilidade, mesmo com aperto, né, mas viver tranquilo, saber que você vai continuar a sua vida, vai envelhecer, vai poder, sei lá, ir morar no interior, tomar seu chimarrão todo dia, tranquilo, pegando o sol, lagarteando, como fala o gaúcho, até que esses dias terminem e você se encontre com o Senhor. Seria maravilhoso. Né? Uma vida tranquila, viver, até que Ele nos chame e deu. Né? E não viver numa angústia todo dia de saber o que essas desgraças lá em Brasília estão aprontando para atrapalhar o Brasil, para estragar mais a vida do povo. Não é angustiante? Todo dia saber que, opa, a regra mudou. Já não se dança assim, agora mudou. Mudou a música. É todo dia. Isso causa uma angústia. Né? Versículo 6. Que estejais por um pouco contristados com várias tentações. Isso coloca a nossa fé à prova. Versículo 7. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, a prova da vossa fé. Todas essas coisas angustiantes ao nosso redor colocam a nossa fé à prova. Para que a prova da vossa fé se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. A revelação de Jesus Cristo é quando Ele vier, quando Ele se revele. Naquele dia em que será tudo escuridão e todo olho o verá. Né? É o que está escrito. Ao mesmo tempo, lá os asiáticos vão vê-lo descendo com grande poder e glória, uma luz. Os africanos vão vê-lo, os europeus vão vê-lo, os americanos, nós todos vamos vê-lo ao mesmo tempo. Ao qual, versículo 8, não o havendo visto, amais. Ao qual, não havendo visto, amais. Isto nos faz lembrar do que lemos há pouco em João
8:29, onde o Senhor Jesus disse a Tomé: porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Bem-aventurados os que não viram e creram. Pergunta: você viu o Senhor Jesus? Não. Como é que cremos no Senhor Jesus? Viu? Então, nós somos bem-aventurados? Sim, nós somos bem-aventurados. Nós não cremos porque Ele estava caminhando na nossa frente e ouvimos e decidimos segui-lo. Nada disso. Nós cremos nele porque Ele se revelou a mim. Não é? Porque Ele operou na minha alma através da sua palavra. Bem-aventurados os que não viram e creram, né? Ao qual não havendo visto a mais, no qual não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando, versículo 9, o fim da vossa fé. O fim não significa fim, acabou, the end, né? Mas sim a finalidade. A finalidade, o objetivo. Para que você tem fé? Para algo. E aqui está dizendo, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. É para isso. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Tu e tua casa. Crê no Senhor Jesus. Esse é o objetivo da fé. Salvação das nossas almas. Da qual salvação, versículo 10, inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizavam na graça que vos foi dada. Eles inquiriram, que é isso? Eles não tinham nem ideia. Eles só tinham esperança, eles só tinham a sua fé num Messias que haveria de vir. Eles não sabiam mais nada, só tinham essa certeza. Deus não vai nos deixar aqui, Ele vai enviar o Messias. Esses eram os profetas. Né? Não tinham conhecimento. Não tinham conhecimento do Evangelho, não tinham absolutamente nada. Só tinham essa fé que Deus não havia desamparado o seu povo. Que Deus ia enviar o Messias. Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas, que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo, ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava, anteriormente testificando os sofrimentos que a Cristo havia de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Eles sabiam que o profeta, o Messias haveria de sofrer, mas eles ficaram perguntando, mas por quê? Qual a razão de tudo isso? Eles não tinham ideia. Não há registro no Antigo Testamento de uma explicação por quê. Eles só tinham essa certeza, essa esperança, essa fé no Messias que havia de vir. Versículo 12. Aos quais, quer dizer, a esses profetas, foi revelado que, não para si mesmo, mas para nós, os cristãos, eles ministravam essas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para que as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Percebem isso? O Evangelho não é compreendido nem pelos anjos. Né? Só o pecador que realmente reconhece: creio que por minha própria razão ou força não posso crer em Cristo. Foi Ele. Toda a honra, toda a glória, tudo. Ele fez na minha vida. Ele me transformou de uma pedra no cristão que hoje eu sou. Toda a honra, toda a glória seja dada somente a Ele. Essa é a grande diferença. Os anjos não entendem.
Os anjos são tão puros, santos, obedecem constantemente ao Senhor Deus, ao Criador, mas eles não entendem o que aconteceu. Porque eles são tão anjos, tão santos e puros, que o conceito de pecado, no qual todos nós um dia andávamos, escapa. Assim como para nós hoje escapa o que haveremos de ser quando Ele se manifestar. Nós não temos ideia disso. Nós podemos olhar para trás e sentir vergonha de nós. Mas se olhar para frente, isso escapa, porque nós não temos nem ideia da glória que está reservada para nós. Portanto, versículo 13, cingindo vossos lombos, o vosso entendimento, sede sóbrios, não vos embriagueis. E aqui não estou falando de, não pode tomar um vinhozinho, não pode beber. Não vos embriagueis como o mundo, a palavra de Deus nos diz. Que o mundo não se iluda. Não vos embriagueis. Sede sóbrios. Esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Coloquem a sua visão nas coisas lá do alto, de onde o Senhor vai voltar. Vivamos para isso. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. E qual era essa concupiscência que antes havia na nossa ignorância? Igual que todo mundo. Esse ano eu vou trocar de carro e eu vou fazer de tudo porque eu mereço um carro X. Não é assim que vivem as pessoas? Fazem de tudo para alcançar certos patamares que eles colocaram nas suas mentes. Não, esse ano eu vou fazer de tudo, mas essa casa aqui não, eu mereço algo melhor. Não é? É isso. Né? Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito, sede santos, que eu sou santo. Separem-se das coisas do mundo, é o que o próprio Deus nos coloca como apelo. Né? Vamos fechar com as palavras que encontramos em Coríntios, na segunda epístola, capítulo 6, versículos 17 e 18, onde nós encontramos: por isso, saí do meio deles e apartai-vos. Observem? Apartai-vos, santificai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Portanto, saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor. Acorde. Santifique-se. Separe-se das coisas desse mundo. Nós não fomos chamados para viver nesse mundo que vai ser destruído pelo fogo. Está sendo guardado como tesouro para ser destruído pelo fogo. A nossa pátria está com o Senhor Jesus. E um dia Ele vai vir e nós receberemos essa herança. Essa é a nossa herança. Coloque a sua visão nessa herança. Que o Senhor conceda esta compreensão cada dia mais firme, mais forte a cada um de nós. Amém.
Cria em mim, ó Deus, o puro coração, renova em mim espírito reto, não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me alegria da tua